Olá, programa Mais Vida para você, começando mais uma semana, muito bom estar de volta e juntinhos conversarmos sobre a fé e conversarmos sobre a vida. Estamos terminando aí o mês de julho, começando o mês de agosto, e o mês de agosto é um mês muito especial, mês das vocações, por isso vamos falar um pouquinho também da grande vocação que todos nós somos chamados a termos em Deus pela nossa fé. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais um programa Mais Vida para você. Isso, o programa Mais Vida de volta e falando de fé, falando de vida, e queremos falar nesse mês de agosto de maneira especial, falarmos aí sobre a vida vivida de forma intensa quando vivemos a nossa vocação. E claro, vocação é um chamado e somos chamados a sermos certamente aquilo que Jesus nos propõe. E Jesus nos propõe a sermos como bons pastores. Eu acho que não há momento mais oportuno para falar de vocações do que quando falamos da grande vocação que é esta de sermos chamados a sermos bons pastores. Falamos do mês de agosto como mês das vocações e aí, claro, o Padre aproveita, e lembra para você que talvez nunca pensou aí na sua vocação, mais especificamente na sua vocação religiosa, você, claro, está convidadíssimo, fazendo propaganda aqui das vocações, convidadíssimo a estar conosco, a fazer, quem sabe, essa experiência, você que é menina, você que é menino, fazer essa experiência da vocação religiosa, da vocação sacerdotal, da vocação lá de freira, enfim, de se colocar e de colocar a sua vida nessa atividade a serviço do reino através da igreja. Se você nunca pensou, quem sabe, pense um pouquinho, veja lá, quem sabe está aí incutido, está aí guardado esta vocação para o sacerdócio ou para a vida religiosa. E se você chegar à conclusão que você tem algo que o chame nesse sentido, que você possa não ter medo de fazer a tua experiência. Aliás, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas porque vai para o seminário, porque vai para o convento, significa que vai ser padre, significa que vai ser freira, algo nesse sentido. Não, nunca ninguém disse isso, Não é assim que acontece. Ao contrário, você entra e jamais dá para você saber se você vai ser ou não vai ser. Por quê? Porque é um processo, porque é um discernimento, porque no fundo você entra justamente para fazer uma experiência. É igual namorar. Não é porque você está namorando que você vai casar com aquela pessoa. Quem disse que você vai casar com ela? Você está namorando justamente para conhecer, para fazer uma experiência. Se tudo correr bem, se der certo, se as coisas acontecerem, se for aquilo que você imaginava, enfim, tem muita coisa aí pelo meio até você chegar lá e dizer assim, não, é com essa que eu vou casar. Não é assim que acontece com os casais de namorados? Então, também é assim no processo da vocação. E vocação é um chamado, vocação é um dom dado por Deus a você, um chamado que Deus faz a você. Então eu espero que você esteja aberto a esse chamado, eu espero que Deus possa tocar no seu coração e que você possa pelo menos fazer a experiência de olhar para dentro de você e sondar e saber qual é o chamado que Deus tem para você. Seja ele qual for, vocação para religioso, para padre, para freira, vocação para a vida profissional, para pai, para mãe, mas é importante que você se sinta chamado e que você se realize na vocação que você está buscando em sua vida. Eu acho que isso é o mais importante, Quando nós respondemos à nossa vocação, isso nos realiza. Por quê? Porque a vocação é aquela disposição natural, ou quase que natural que nós temos em nós para fazermos, para sermos. E aí, quando a gente age assim, claro que isso nos completa, claro que isso nos ajuda, claro que isso de fato nos leva a uma realização muito grande. E
Neste mês, então, das vocações, eu gostaria de abrir o mês de agosto no programa Mais Vida, falando justamente dessa grande vocação que Deus chama a todos nós, a você casado, a você pai, a você mãe, ao padre, à freira, ao profissional, a quem quer que seja, exercer qualquer que seja a vocação, num modelo, numa espiritualidade, num jeito de ser que leve você a ser feliz aonde quer que você esteja, fazendo lá o que você quer que esteja fazendo. Fazer aquilo que você foi chamado, fazer com um verdadeiro espírito, com um espírito de entrega, com um espírito de liberdade, com um espírito de veracidade, com um espírito de vontade, de carinho, de amor. Isso faz toda a diferença. A espiritualidade que você tem por trás daquilo que você está fazendo, isso talvez é justamente aquilo que regue, é aquilo que faz com que a gente realize as coisas não de qualquer jeito, não de qualquer forma, mas faça isso com muito gosto, com muito amor, com muito carinho. E, claro, a grande espiritualidade, toda e qualquer vocação, sempre vai estar ligada a esse jeito de ser de Jesus, né, que nos propõe um modelo de vida, que nos propõe um jeito, uma forma de sermos espirituais, uma forma de espiritualidade. O Espírito do Cristo é o Espírito que deveria ser o meu Espírito, é o Espírito que deveria ser o seu Espírito. É aquilo que deveria gerar a minha espiritualidade, a sua espiritualidade. E vamos falar de maneira especial, então, desse Cristo que aparece no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1, seguintes de São João. É aquele trecho que nos fala exatamente, onde São João narra exatamente Jesus como o pastor, o bom pastor. E é bonita essa experiência nesse texto, porque Jesus começa dizendo o seguinte, começa dizendo que o pastor, a gente reconhece facilmente qual é o verdadeiro do falso pastor, ou seja, aquele que realmente está com o propósito de cuidar, de fazer as coisas para que as coisas possam acontecer para a vida. Aquele do verdadeiro pastor, do falso pastor, a gente percebe pelo fato de que o pastor verdadeiro, diz o Senhor, ele é aquele que começa passando pela porta estreita. E de fato, né, é uma porta estreita. E aí por analogia, né, de fato você pode ser um qualquer pastor ou um pastor qualquer, mas você ser um pastor autêntico, um pastor verdadeiro, isso vai exigir de você muito sacrifício. Os pastores vão se sacrificar muito para cuidar do seu rebanho. O cuidado, ele exige de nós verdadeiro sacrifício. E o sacrifício é uma porta estreita, seja para mim como para você. A porta larga é a porta da facilidade e essa porta geralmente é aquela por onde todo mundo passa. E é aquela porta que não nos educa, que não nos ajuda, que não apara as arestas, na verdade. Na vida é assim. Nós vamos ter o sacrifício aí como um verdadeiro educador, como algo que pedagogicamente nos ajuda, nos leva ao crescimento. Talvez nesse sentido que Jesus diz, olha, o pastor verdadeiro é o pastor que faz a experiência de passar pela porta estreita, no sentido de que é aquele que vai aprender com muito sacrifício essa arte do cuidado, porque o próprio cuidar em si já é um ato de sacrifício e que exige da gente muita renúncia e que exige da gente muito esforço. A gente poderia pegar vários exemplos, mas vamos começar por assim, olha, quando você resolve cuidar de você mesmo, vamos começar por você, ser pastor de você mesmo. Quando você resolve cuidar de você mesmo, isso com certeza te traz um certo sofrimento, te traz um certo sacrifício. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai ter que fazer é começar a ter que cortar certas coisas que talvez você goste, que talvez você aprecie, a viver com moderação, enfim, né? A se submeter a fazer um certo estilo de vida que signifique mudar aquilo que você tinha. E isso talvez vai exigir de você sacrifício. Então, quando nós vamos falando assim, de sermos pastor de nós mesmos, ou seja, o autocuidado,
O autocuidado ele exige sacrifício. Você pega, por exemplo, uma pessoa que resolveu emagrecer, por exemplo. Ela vai ter que ir para o sacrifício. Ela vai ter que caminhar, ela vai ter que correr, ela vai ter que fazer exercício, ela vai ter que deixar de comer, pelo menos na quantidade que ela comia, aquilo que ela gosta. Enfim, não tem como ela se autocuidar, no caso aqui do corpo, da saúde dela, se ela não for para o sacrifício. É uma porta estreita. Porque se ela permanecer na porta larga, onde tudo pode, onde do jeito que vier vai, isso não vai ajudá-la. Ela não vai conseguir cuidar dela mesma dessa forma. Portanto, não tem como. A porta estreita é a porta que seleciona, e seleciona-nos em tudo. Então, mesmo em relação ao autocuidado, é uma porta estreita. Por isso tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que às vezes até começa, mas nunca termina, nunca chega ao fim. Aquela pessoa que começa animada, às vezes lá numa academia, numa caminhada, numa corrida, daqui a pouco desiste, para pela metade, fica pelo caminho. Por quê? Porque viu que a porta é estreita, que não é fácil, que é difícil de passar ali e fica pelo caminho. É certamente pela porta estreita que se dá a seleção. É ali que nós selecionamos. Selecionamos quem? Selecionamos aqueles que têm o espírito da fortaleza, da coragem, da vontade, do ânimo. E de fato, para ser bom pastor, é preciso que você realmente aprenda que isso só ocorre e é sacrificante. É sacrificante o cuidado. Cuidar não é algo fácil. Aprender a cuidar de você mesmo, cuidar dos outros, exige muito de nós. O padre falou, por exemplo, a porta estreita do autocuidado. Mas poderíamos falar da porta estreita do cuidar dos outros. Sim, com certeza, e é estreita demais. Vamos a exemplos. Eu tenho exemplos de pessoas que cuidam de outras, por exemplo, a mãe que fica velha, né, que vai para uma cama, que perde a saúde e que precisa do quê? E que precisa do cuidado do filho ou do cuidado de alguém. E aí, é claro, quando você tem lá a tua mãe ou teu pai ou alguém na cama, na tua casa, precisando de cuidados, o mínimo que isso vai fazer, o que é? Isso vai mudar o ritmo de vida, isso vai mudar o teu estilo de vida, isso vai exigir de você o quê? O sacrifício. É aí que você vai ver realmente se você tem essa arte de cuidar. É aí realmente que você vai saber se você é capaz de cuidar ou não. Por quê? Porque isso vai exigir de você muito sacrifício e nós sabemos disso. E aí a questão é, estamos dispostos ao sacrifício? Então, o cuidado, o saber cuidar dos outros, o cuidar em geral, ele exige da gente um sacrifício profundo na vida nossa. Talvez por isso que Jesus tenha dito, olha, o bom pastor a gente separa, porque daquele que passou ou não pela porta estreita, daquele que passou pela porta larga, com certeza. E aí, é claro, diz o Senhor na palavra do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 10, as ovelhas, elas conhecem quem é o verdadeiro pastor daquele que não é o verdadeiro pastor. Ou seja, as ovelhas percebem quem cuida, né, quem aprendeu a cuidar, quem sabe cuidar, porque a diferença entre o que não sabe e o que sabe é justamente talvez isso, aquele que faz, né, e faz, mesmo passando pelo sacrifício, faz com carinho, faz com dedicação, faz com amor, e as ovelhas conhecem, as ovelhas percebem quem é o pastor para o pastor e quem é o bom pastor. Porque não basta ser pastor, é preciso ser o bom pastor. E aí o bom pastor é aquele que sabe que para ser bom ele vai ter que se sacrificar. Em tudo na vida é isso, né? Eu acho que a gente está cansado de ver isso na vida da gente, na vida dos outros. Em tudo nós vamos ter que fazer a experiência desse sacrifício. Para ser bom é preciso ir para o sacrifício. E aqui, inclusive, para ser um bom pastor, é preciso ir para o sacrifício de passar pela porta estreita. Muito bem, a gente vai continuar essa conversa que estamos fazendo sobre o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1, sobre o bom pastor. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Isso, o programa Mais Vida de volta para você, falando aí no mês de agosto, mês das vocações, e essa grande vocação que todos nós somos chamados, que é a vocação de sermos aí pessoas cuidadosas, carinhosas, de sermos bons pastores, como Jesus assim foi o bom pastor. E estamos fazendo isso a partir do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1. E o padre estava dizendo justamente sobre isso, né? Sobre Jesus, que diz que o pastor é aquele que entra pela porta. Ao contrário, o que não entra pela porta é o salteador, é aquele que certamente as ovelhas já conhecem qual é a sua atitude. E é bonito daí a palavra de São João, como ela nos ajuda, como ela nos enriquece. O Senhor vai dizendo assim na palavra, olha, quem entra pela porta é o pastor. Esse é o verdadeiro pastor, esse é o pastor das ovelhas, aquele que não entrou pelos fundos, mas aquele que fez o discernimento de passar pela porta estreita, que aprendeu a cuidar. E aí o Senhor vai dizer assim na palavra para nós, veja lá, a este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. E de fato, hein, as ovelhas, se a gente pegar o exemplo lá no pastoreio, quando o pastor ele abre a porta e ele chama as ovelhas, ele fala com elas, as ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas sabem que o pastor não é um estranho, diz a palavra. Elas conhecem, elas não confiam no estranho. O estranho nunca será um pastor, porque as ovelhas não conhecem a voz do estranho. As ovelhas conhecem a voz do pastor, porque elas conhecem o pastor, porque elas sabem que o pastor é aquele que cuida, é aquele que aprendeu a arte de cuidar. E aí as ovelhas confiam no pastor. Essa analogia é perfeita, porque de fato é assim. As pessoas, elas confiam nos seus líderes, confiam naqueles que estão com elas, a partir justamente da percepção de que aqueles que estão com elas, que estão ali à frente, que são como pastores, eles são de confiança. E a confiança vem no quê? A confiança vem do fato do trato, da maneira como aquele que está à frente, ele trata, ele conduz, ele lida. E aí as pessoas de fato, elas confiam. Confiam na forma como o seu líder, o seu pastor, ele exerce o seu carinho. Portanto, o Senhor faz questão de dizer isso na palavra. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aí o Senhor continua dizendo, né, que o pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. E é muito bonito dizer isso. Dizer que o pastor, ele conhece tanto que ele trata de forma pessoal. Ele trata cada um como cada um. Ele trata por nome. Tratar por nome aqui na palavra significa dizer o quê? Que ele conhece cada um. Ele não trata como um número. E isso faz toda a diferença. O pastor verdadeiro, o pastor que entra pela porta, o pastor que a ovelha conhece a voz, não é o pastor que trata as ovelhas como um número, mais um número, como massa. Talvez não, e é assim, né? Jesus diz isso para mim, como padre, para você que está aí à frente, enfim, para qualquer um que esteja à frente, dizendo o seguinte, olha, se você quiser que as pessoas confiem em você, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a ter um relacionamento personalizado com as pessoas. É aprender a chamar as pessoas pelo nome, ou seja, aprender a conhecer cada um, a história de cada um. É quando você faz isso, é que você certamente inspira confiança. É nesse momento que você vai se tornando aí o pastor verdadeiro, aquele pastor que não lida com as pessoas como se elas fossem mais um número. Porque quando nós lidamos com as pessoas como se elas fossem mais um número,
É difícil você dizer que nesse sentido as pessoas se sentirão amadas, queridas, as pessoas confiarão em você. Ninguém vai confiar em você e eu não vou confiar em ninguém que me trate apenas como um número, que não se importa com a minha história, com a minha vida, com as minhas coisas. Eu não confio nesse. Eu não vou escutar a voz desse. Esse não vai falar ao meu coração. Quem que vai falar ao meu coração? Em quem que eu vou confiar? E quem eu vou escutar? Eu vou escutar aquele que eu conheço e aquele que me conhece. Com certeza daí nasce uma relação de confiança. Nasce daí a relação do verdadeiro pastor com as suas ovelhas. E aí o Senhor diz na palavra no versículo 4, Ele vai dizer, depois de conduzir todas as ovelhas para fora, Ele vai à frente delas. Veja que Jesus vai fazendo questão de dizer, veja cada detalhe da palavra. Depois de conduzir, depois de abrir a porta, depois de soltar as ovelhas, o que o pastor faz? O pastor caminha com elas, o pastor caminha à frente delas, no sentido de que o pastor caminha como aquele que protege, aquele que não se descuida, aquele que não larga, aquele que não deixa, aquele que se importa. Talvez a gente poderia dizer o seguinte, né? A pessoa que vem a mim, que procura ajuda, depois sai do meu escritório e eu nunca mais fico sabendo dela, o que aconteceu com ela, ou o que deixou de acontecer com ela. Eu não fui à frente dela, não fui junto com ela, não estou com ela nos momentos que seguiu. Depois que ela sai, ela não pode se sentir abandonada. Ao contrário, eu preciso estar com ela, preciso acompanhá-la, preciso ir à frente dela. Que isso vai gerar, isso vai dar a ela o quê? Confiança. Isso vai mostrar que eu não abandonei. Então, a palavra é interessante nesse sentido. A palavra é detalhista nesse sentido. O pastor, quando solta as suas ovelhas, ele vai à frente delas. Ou seja, como o protetor, como aquele que vai dando segurança, como aquele que está junto ali, como aquele que não abandona. Então é profunda, é bonita a palavra do Senhor. Na verdade, o Senhor vai mostrando para a gente, né, o que é cuidar. O que é cuidar? Ah, padre, mas isso serve para mim ou serve só para o senhor? Não, claro, serve para mim como padre, que sou um pastor, mas serve para você como pai, você como mãe, como amigo, como amiga, você à frente de um grupo, qual seja esse grupo no teu trabalho, onde quer que você esteja. A relação, hoje nós falamos tanto disso, né? Falamos tanto do quanto vale o relacionamento. E ele vale muito em todos os sentidos. Mas as pessoas precisam sentir confiança. E aí, pai e mãe, os teus filhos precisam sentir confiança em você. Aí você como pastor dos teus filhos, né? Não como pai e mãe que solta os filhos aí e que não toma conhecimento sequer daquilo que eles estão fazendo ou, enfim, que não está junto nos principais problemas, nas transformações da vida, das fases da vida. Que pastor é você? Que pastor sou eu, né, dentro da comunidade? Então o Senhor vai dando umas dicas para nós muito interessantes. Então o pastor caminha com as ovelhas, vai junto com as ovelhas. O pastor verdadeiro não é aquele que dispersa as ovelhas e depois as deixa na pastagem, né? Como que dissesse assim, solta pelo mundo e deixa aí, e vai dizer assim, agora daqui para frente, cada um por si e Deus por todos. Não é essa atitude, parece, que Jesus faz questão de colocar na palavra para nós. E Jesus continua a palavra dizendo para nós assim, olha, as ovelhas que estão a caminho, elas seguirão a voz do pastor. Elas não seguem o estranho. Antes, aí Jesus usa o seguinte verbo, foge. As pessoas fogem dos estranhos, não confiam. As ovelhas não escutam a voz dos estranhos. E aí, é justamente nesse momento que nós às vezes cometemos os nossos erros. Porque nós ficamos distantes, nos tornamos estranhos. Se não formos à frente, se não estivermos juntos, não passaremos de estranhos para as pessoas. E aí a palavra é bem clara.
as ovelhas não ouvem a voz dos estranhos. E aí, esses dias, o padre atendeu um casal e eu disse exatamente isso para esse casal. Qual o problema aqui? E o problema era com a filha adolescente. O problema é que durante todo o processo de formação dessa filha, vocês, na vida dela, vocês se tornaram estranhos. Vocês nunca tiveram. Vocês não são amigos, vocês são estranhos. E a palavra diz, as ovelhas não escutam a voz do estranho. Mas como estranho, se nós demos tudo para ela, se nós fizemos tudo para ela, deram e fizeram, mas vocês não são. Porque eu dou ou porque eu faço não significa que eu sou. Muitas vezes eu preciso ser. Não é que não basta me fazer de pai. É preciso ser. E aí ser é diferente, muito diferente nesse sentido. Então às vezes eu preciso ser com e não fazer para. Porque fazer ainda mantém a distância. Eu faço para alguém, eu aqui, alguém lá, eu faço por ela. Não me envolvo com ela. Aliás, às vezes nós até fazemos justamente para isso, para não nos envolvermos. Porque se a gente faz, a gente alivia a consciência, mantém a distância e manda o outro se virar. Agora, quando você se envolve, você está com. Você é com a pessoa. E aí é diferente. Então, às vezes, tem muita gente, como padre eu erro, como pai você erra, no sentido de que nós nos tornamos estranhos, distantes. E isso é imperdoável. E isso a palavra corrige. A palavra diz, olha, meu caro, ovelha nenhuma escuta a voz de um estranho. E aí, quando o teu filho não te escuta, quando a tua filha não te escuta, quando eu não sou ouvido, quando eu não sou escutado, é porque certamente eu não passo de um estranho. E nesse estranho eu não confio. E aí, como estranho, eu não posso ajudar. E aí é interessante que o Senhor vem na palavra e Ele começa a explicar essa parábola para os seus discípulos e diz, olha, em verdade eu estou dizendo o seguinte para vocês, olha, em verdade eu estou dizendo para vocês que eu sou a porta. Todos quantos vierem a mim, ou todos que vierem a mim, serão cuidados. Jesus vai dizer assim, olha, todos os que vieram antes de mim não passaram de ladrões, salteadores, estranhos. E aí, de fato, a gente tem que concordar com o Senhor nesse sentido, porque jamais nós vimos alguém se colocar numa atitude de cuidado de maneira tão especial com leprosos, com coxos, com excluídos, com prostitutas, enfim. Nunca nós vimos alguém estar como Jesus esteve com essa gente. A gente que dele precisou e que ali ele estava. Jesus comia com os leprosos. Jesus vivia, Jesus estava com esse povo. E esse povo confiava no Senhor. A palavra nos diz para a gente em vários momentos, onde o Senhor estava uma multidão. E a multidão corria ao encontro do Senhor. A multidão queria tocar as suas vestes. A multidão queria fazer a experiência de ser cuidada, de ser amada, de ser tratada pelo nome. Quanta gente vem hoje querendo ser tratada pelo nome. Ou seja, quanta gente vem hoje se sentindo apenas mais um número e não quer ser isso, quer ser especial. Portanto, caríssimos, eu espero que o programa de hoje, o programa Mais Vida, consiga dizer para você, e tenha feito isso para você e para mim, claro, né? Tenha feito isso de nos mostrar que a diferença nas nossas relações, né? Como que a palavra nos ensina, como as nossas relações, elas podem ser diferentes, elas podem trazer qualidades ou não. Depende, claro, sempre da forma como a gente vai
abortando. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta para a nossa bênção final de hoje e que Deus possa sempre nos conservar e chamados todos a sermos bons pastores. Isso, de volta ao programa Mais Vida, para, claro, agradecer a você de casa que está conosco, está acompanhando o programa, esteve aí participando, ouvindo, e nós vamos pedir, claro, a Deus nesse último bloco que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a graça de sermos sempre chamados a sermos bons cuidadores, bons pastores. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e que a bênção de Deus recaia sobre você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.